História 1. Minha ficante deu para um cara casado. O título diz tudo. Mas segue o desabafo. Eu, 24 anos, estava ficando com uma garota, 20 anos, faz 4 meses. Como ela tinha vindo de um relacionamento recente, tinha acabado em janeiro, a gente decidiu manter as coisas casuais no início. Nos vendo basicamente finais de semana, mas passando bastante tempo juntos, com ela dormindo aqui de quinta para domingo às vezes, e até tomando banho juntos, coisa que eu nunca tinha feito com ninguém. Conforme o tempo passou, a gente começou a almoçar juntos, tomar cafés, jantares românticos e tal. Chegou no ponto da gente planejar uma viagem para o Uruguai. Moramos no sul do Rio Grande do Sul, então o Uruguai é umas 2 horas de distância. Ela se apresentava para minha família como minha namorada, porque a gente sempre achou estranho explicar o conceito de ficantes para a família mais velha e tal. Mas o que importa é, pelo menos a meu ver, aos poucos, estava ficando sério. Eu sempre soube que nós éramos livres e poderíamos ficar com quem a gente quisesse. Mesmo sabendo disso, desde a primeira vez que eu beijei ela, não beijei mais ninguém. Mas chegou um momento em que apareceu nela uma ferida perto da virilha, parecia um pelo encravado, passou alguns dias e a ferida não sumiu, e ficamos com medo que pudesse ser alguma DST ou IST. No contexto da ferida, conversamos em fazer exames, e tinha ficado implícito que ela não tinha transado com outras pessoas desde que começamos a transar, e que seguiria assim por ser mais seguro ter só um parceiro sexual. Principalmente depois do susto que a ferida nos deu. Uma semana se passou, fui no médico e marquei os meus exames que vão ser feitos essa semana. E quando fui visitar ela na quarta-feira eu notei que ela estava estranha, fazia dias que não me respondia direito e quando a gente foi dormir perguntei para ela se tinha algo errado, se ela tinha ficado com alguém desde a última vez que a gente se viu no domingo. E ela disse sim. Eu segui perguntando até ela dizer que não só ficou, mas transou com esse cara que além de tudo é casado. Ela disse que foi algo casual, que aparentemente ele faz isso com várias garotas, coitada da esposa dele. E isso me chocou tanto, porque não esperava esse tipo de atitude dela. Eu estava ficando com ela com a intenção de um dia ter algo sério, não queria apressar nada e estava deixando rolar naturalmente, tentei não dar bola quando ela provavelmente ficava com outros, mas isso em específico mexeu comigo. Achei muita falta de consideração porque a gente transava sem camisinha às vezes, e como eu tinha dito, tinha ficado implícito que estávamos transando só entre nós, pela segurança e pela ferida dela que não sabíamos ainda o que poderia ser. Ela diz que usou camisinha com ele, mas duvido que tenha usado para fazer oral, o que também pode transmitir doenças. E se eu não perguntasse, talvez ela nem me contaria disso, e me botaria em risco de tabela. Tivemos essa discussão quando fomos dormir na casa dela na quarta-feira, eu não consegui dormir, fiquei com o coração palpitando, muito mal, e no outro dia ela estava leve, às vezes até ria fazendo café, como se tivesse feliz. Eu estava completamente apaixonado, queria respeitar o tempo dela que tinha acabado de sair de um relacionamento, e ela dava indícios de que a gente poderia acabar namorando de verdade, e isso me iludiu. Toda essa situação me fez ficar decepcionado, porque alguém que transa com uma pessoa casada, na minha opinião, também faria isso caso fosse casada. E hoje eu estou aqui desabafando para estranhos na internet, chorei pelo menos uma vez todos os dias desde quarta-feira, tenho TCC para entregar essa semana que ainda não acabei e só consigo ficar pensando em como eu fui trouxa e criei expectativas totalmente reais, tanto pro nosso relacionamento, quanto ela como pessoa. E sei que isso é culpa minha e tenho que lidar. Ela não tem obrigação de corresponder às minhas expectativas, mas eu senti que faltou comunicação, ela sabia que eu estava completamente apaixonado, eu deixava óbvio às vezes. E mesmo assim não me comunicou que estava transando com outras pessoas. Eu sei que é um sentimento complicado, eu respeito a liberdade dela e sei que ela não tem nenhum compromisso de namoro comigo, mas a gente sempre conversou sobre responsabilidade afetiva, e no final por todo o contexto, não tive como não me sentir traído. E ao mesmo tempo que fiquei com raiva da frieza que ela me contava as coisas, fiquei com vergonha de falar disso pros meus amigos que conhecem ela com medo de me julgarem. E também sinto saudade de dormir com ela e poder ter aquele pescoço para beijar antes de dormir. Esse é o segundo texto sobre o assunto que eu faço. O primeiro foi uma mensagem de desabafo mais pessoal, que até iria mandar para ela mas resolvi não enviar e guardar no meu bloco de notas.
Mas os sentimentos são muitos e cada um está disparando para um lado oposto e sentia que precisava contar isso para alguém, e ouvir opiniões que não fossem só da minha cabeça. Fui muito trouxa? Estou sendo machista e egoísta de sentir isso? Sejam respeitosos, por favor. História 2. Minha namorada foi na casa de outro cara escondido. Pessoal, é meu primeiro post, então desculpa se ficar péssimo. Então eu estou ficando e namorando com uma menina há 7 meses. A gente se dá muito bem, sempre nos divertimos e etc. Sexta passada marcamos de ir no shopping para passear, olhar umas roupas e jantar por lá depois. Chegando lá, eu fui depois do trabalho, já percebi logo de cara que ela estava estranha, não olhava para mim enquanto falava, ficava brisando, eu perguntava algo, ela demorava muito para responder. Resumindo, já estava estranha. Após passear no shopping fomos jantar, eu falei que sabia que tinha algo errado e alguma coisa que ela não estava querendo me falar só pelo jeito dela. Aí ela perguntou se eu tinha visto o celular dela. Nunca mexemos no celular um do outro. Não me importo de deixar caso ela queira mexer no meu, mas não sabemos nem a senha um do outro. Em seguida perguntei se ela estava escondendo algo e ela respondeu que não. Com isso pedi para olhar o celular dela, já que, como ela mesma falou, não tinha nada a esconder. Aí começou o caos. Ela começou a falar que só ia mandar uma mensagem para a mãe e já me dava o celular. Nisso eu achei estranho e puxei o celular da mão dela e estava na conversa com um cara. Na conversa ele estava passando o endereço da casa dele e ela falando que estava indo. A conversa acabou com ela falando que chegou e ele indo descer para abrir para ela. Na hora eu congelei porque eu perguntei várias vezes sobre o dia dela e ela mentiu para mim, e quando pedi o celular ela foi tentar apagar a conversa correndo. Então se eu não tivesse puxado o celular eu nunca saberia o que aconteceu. Logo em seguida eu perguntei se só tinha aquela conversa e ela jurou pela vida dela que sim. Então pedi para olhar o Instagram e ela se negou a mostrar e ficou tentando mudar de assunto, deixando nítido que ela estava conversando com ele por lá também. Após uma briga e um caos ela me mostrou a conversa e o cara sempre dá ideia nela e tenta pegar ela. E ela jura que nunca pegou, mas fica dando moral, respondendo, mandando coração e até puxando assunto, tudo isso estando comigo. Resumindo, ela mentiu 3 vezes seguidas, sobre falar que não fez nada e foi na casa dele, tentar apagar a conversa na minha frente sobre não ter conversado com ele no Instagram desde que começamos a ficar, sendo que ela sabe que odeio mentira porque 1 mês atrás ela tinha mentido também falando que ficou em casa e foi para uma festa escondida. Ela jura pela vida dela que não rolou nada, assim como ela jurou que não tinha feito nada antes de nós encontrarmos. Ela não foi sozinha para a casa dele, ela foi com um amigo gay também. Suas justificativas foram que ela gosta muito da mãe dele, porque essa senhora ajudou ela no passado e elas eram vizinhas. E ela mentiu pra mim porque sabe que eu não ia gostar, nunca proibi ela de nada e ela nem tentou falar comigo, só presumiu que mentir seria a melhor opção. Eu não sei o que fazer agora. Preciso de ajuda. História 3. Terminei por ser excluído da vida social da minha ex. Eu, 38, conheci uma garota, 41, em um aplicativo de namoro há exatamente 3 meses e imediatamente nos demos muito bem, passando 3 ou 4 dias por semana juntos desde o primeiro encontro. Cerca de 1 mês depois, tivemos uma briga enorme, alimentada por muita bebida, e ela terminou comigo porque achava que eu havia ultrapassado alguns limites, e eu tinha, concordei e pedi muitas desculpas. Mas, 1 semana depois, ela entrou em contato comigo e acabamos reatando, passando a mesma quantidade de tempo juntos e, de modo geral, nos divertindo muito um com o outro. Mas o motivo da briga e o motivo pelo qual terminei com ela ontem foram os mesmos. Ela não quer ter nenhum tipo de vida social comigo e sinto que ela não lidou com isso de maneira razoável. Passávamos os dias juntos, mas quando ela tinha alguma coisa social para fazer, eu tinha que me afastar. Não podíamos estar juntos, mas ela me mandava selfies de seu look de festa, ou me dizia, brincando, que a festa era perto da minha casa, ou me ligava à tarde da noite quando chegava para dizer que estava com saudades. Isso, somado à resistência dela em reconhecer que estávamos realmente juntos, me deixava muito inseguro. Eu estava passando a maior parte da minha semana na casa dela, já fazendo parte de suas rotinas diárias e ajudando em casa, mas não poder participar de nenhuma área de sua vida, nem ela da minha, porque ela também não queria participar de minhas atividades sociais.
Me deixava muito inseguro quanto a gastar tanta energia em algo tão aparentemente frágil. No sábado a mesma coisa aconteceu novamente. Saí da casa dela pela manhã para participar de um curso e tinha uma festa para ir depois. Ela também tinha uma festa para ir à noite, então combinamos de ver como foi nosso dia e talvez nos encontrássemos novamente. Mas então ela me enviou a selfie e me provocou dizendo que a festa era perto de onde eu morava. Aí eu basicamente disse a ela que isso não importava, porque ela não iria me convidar ou ir até lá de qualquer maneira. E que eu gostaria de me concentrar em minha festa e que conversaríamos mais tarde. Decido ligar para ela tarde da noite, e ela ainda está na festa. Ela me diz que não quer falar comigo e que parece que temos um encontro todo sábado para discutir sobre as mesmas coisas. Eu desligo e decido que é isso. Terminei com ela dizendo que tentei, mas não consigo lidar com esse limbo de relacionamento em que estamos juntos, mas não estamos. Ela me ligou às 4 horas da manhã, mas eu estava dormindo e, pela manhã, ela disse que não queria conversar, só queria que eu enviasse suas coisas, o que eu fiz. Depois, começou a falar comigo de qualquer maneira. Disse que não tinha vergonha de mim e que era uma pena que eu achasse que ela estava me provocando de propósito, mas que eu podia fazer o que quisesse. Que ela também não queria mais ficar comigo. Encerro a conversa dizendo que adoro estar com ela e que quero estar com ela, mas que isso não está me fazendo bem e que, se um dia ela sentir que pode estar nesse relacionamento de verdade, minhas portas estão abertas. Ela não responde, mas passa a me enviar fotos de seus gatos como se nada estivesse acontecendo. E foi assim que terminamos. Estou me sentindo arrasado. Já sinto falta dela, e a insegurança em mim está gritando que talvez eu devesse ter sido mais paciente. Mas também sei que não queria mais sentir esse nível de insegurança, não importa o quanto eu goste dela. História 4. Época difícil para quem quer namorar. Gostem depois de um mês saindo. A pessoa com quem eu estava ficando há uns 20 dias e que me deixava nas nuvens com sua reciprocidade, com a química sexual do outro mundo e com o afeto constante, começou a me evitar até fatalmente me largar repentinamente e sem motivo aparente, já que eu não era pegajosa nem nada. Conheci o indivíduo no Tinder e depois de umas semanas conversando, dei uma desacelerada nos meus estudos para conhecê-lo. Desde o início deixamos claro que buscávamos algo sério. A química foi imediata e a partir do primeiro dia nos víamos 1 ou 2 vezes por semana. Ele vinha para minha casa, dormíamos juntos, eu cozinhava para ele, íamos à praia, dançamos em festa, fizemos trilha juntos, levei para jantar com meus amigos. Em menos de 20 dias já estávamos apaixonados um pelo outro e criando essas memórias gostosas. Ele foi o primeiro a me dizer isso durante o sexo. Apostando nessa reciprocidade, baixei as defesas e me apaixonei mesmo, otária que sou. Aí sem mais nem menos, comecei a perceber que só eu tinha iniciativa para chamar para fazer as coisas e a resposta era quase sempre um não, uma desculpa. O que era algo promissor, leve e gostoso, começou a me causar uma insegurança e ansiedade infernal, que consumiam meu juízo, meu sono, minha disposição para fazer qualquer outra coisa. Numa dessas noites em que estava com vontade de revê-lo, já fazia uns 14 dias que não nos víamos por outros motivos, mas conversávamos sempre com "Bom dia, meu lindo", "Saudades", etc. Eu disse que eu poderia ir em sua casa. A resposta foi dilacerante: "Não gosto o suficiente para namorar, minha vida está uma correria, não posso deixar ninguém me esperando." Assim, do nada. A última vez que eu ouvi foi possivelmente o melhor dia da minha vida. Isso acabou com o meu emocional. Como ele disse que podíamos continuar nos vendo como amigos, aceitei, mas na véspera de nos vermos em um cinema, eu mandei um enorme texto, desabafando e explicando que seria melhor eu me afastar, já que eu ainda tinha sentimento e não seria saudável porque eu iria querer me reconciliar. A sua resposta foi: "Tenho uma barreira emocional que me impede de manter a conexão com as pessoas. Você é incrível e perfeita para mim, sexual e afetivamente, mas eu travei e não consigo destravar. Melhor parar por aqui para não te machucar." Sim, isso acabou com minha ansiedade e insegurança, mas destruiu meu emocional. Já fazendo uns 10 dias que recebi isso, mas não consigo pôr fim à tristeza, à melancolia. Não brigamos nem discutimos, só tivemos esse micro-relacionamento perfeito. Claro, eu romantizei tudo, criei vários cenários da gente namorando na cabeça. Emocionada demais?
Moro sozinha, sou bem resolvida, me cuido, sou atraente, tenho objetivos de vida, etc. Sei que devo seguir com minha vida, voltar aos estudos, usar esse trauma como experiência para a próxima, não me entregar tanto ao primeiro sinal de reciprocidade, mas absolutamente tudo me lembra dele. Durmo e acordo desejando acordar com aquele corpo do meu lado. Nunca tive uma química sexual tão boa, uma companhia tão agradável e gostosa. A gente ria e fazia carinho um no outro o tempo todo. Eu demoro bastante para arriscar conhecer alguém, sou demissexual, um pouco exigente, e a ideia de ter que passar por tudo isso de novo me destrói. Sexta fui numa balada e me senti como num filme, desassociada do espaço onde eu estava, não querendo estar ali, não querendo conhecer ninguém. Por que as pessoas são tão irresponsáveis emocionalmente? Como algo se esvai tão repentinamente? Se eu era tão perfeita, por que a pessoa já está em app de relacionamento? Por que ninguém consegue atravessar a fase do pico de dopamina das borboletas no estômago? Que época terrível para quem deseja construir algo sólido. Agradeço por ter assistido até aqui. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e deixe um joinha para fortalecer. Assim receberá em primeira mão todos os relatos que forem postados aqui. Até breve!